Sejam bem-vindas e bem-vindos! Eu gravei esse vídeo com o intuito de apresentar para vocês essa ideia de fatia do amor. Lembrando que eu quero te apresentar a ideia, então eu já estou aqui com o bolo montado. Mas eu vou deixar liberado para vocês a receita dessa massa amanteigada, que é simplesmente divino, e também o recheio de ninho trufado que eu usei aqui nesse bolo. Para baixar a receita é só você baixar o PDF que vai estar na descrição do vídeo. Esse vídeo foi gravado em formato de Reels e não de aula, então por isso que eu vou estar narrando o vídeo enquanto eu ensino vocês a fazer. Para começar, eu assei a minha massa amanteigada em uma forma retangular. O tamanho da forma que eu usei é de 30 por 10, com 10 centímetros de altura. Eu montei o bolo na própria forma. E eu montei esse bolo com os morangos inteiros, eu não cortei os morangos para colocar no recheio. Deixei o bolo no freezer por cerca de 1 hora, não dá tempo de congelar nesse tempo, ele só vai firmar para que eu consiga cortar a fatia perfeita como eu tô fazendo agora no vídeo. Lembrando que a receita da massa e do recheio eu vou liberar para vocês gratuitamente, é só vocês baixarem. Aqui na descrição do vídeo tem o link para baixar o PDF. Depois do bolo já montado, ter passado esse tempo no freezer, eu vou cortar as fatias. O tamanho da minha forma me rendeu 14 fatias com cerca de 2 centímetros cada uma. E enquanto eu vou cortando, eu já vou colocando num plástico de celofane. Eu vou usar esse mesmo plástico para embalar as fatias. Tem alguns plásticos celofane que você já compra ele cortado, mas se você não encontrar, tem uns que são vendidos em rolo e você mesmo corta o tamanho que quiser. Esse, por exemplo, eu cortei no tamanho de 38 centímetros por 25 centímetros. Sempre que eu colocar a fatia no plástico, eu não vou colocar no meio. Eu vou sempre colocar na ponta e você já vai entender por quê. Ah, e você também pode usar uma faca maior, tá bom? Eu tô usando essa pequenininha mesmo de serrinha porque eu gosto muito dela. E também para mostrar para você que mesmo que você esteja começando agora, é possível fazer a fatia perfeita mesmo sem ter muitos utensílios. Eu vou fazer isso com todas as fatias e já vamos seguir para o próximo passo. Depois que as fatias já estiverem todas cortadas, vamos para o próximo passo, que é fazer uma camada protetora para as fatias antes de receber a calda. A calda de caramelo, antes de cristalizar, tem uma temperatura muito alta. Então, se eu colocasse ela aí em cima de massa e recheio, o que ia acontecer? O recheio ia derreter e os morangos iam murchar. Então, por isso, eu vou fazer essa camada protetora com recheio de brigadeiro branco antes de receber a calda. Até porque, se eu não fizer essa camada protetora e colocar diretamente a calda em cima do recheio e da massa, além de estragar o recheio e o morango, a calda também ia perder a validade muito rápido. Porque a massa, claro, é úmida por causa da calda que a gente usou para molhar ela, e também recheio, o morango soltando água, então tudo é muito úmido. E a calda, como é muito açúcar, é inimiga da umidade. Então, para fazer essa camada protetora, eu fiz simplesmente um recheio de brigadeiro branco. Mexi até borbulhar grosso e cair em blocos, e depois eu esperei esfriar e coloquei na manga de confeitar. Não utilizei nenhum bico na manga de confeitar, só fiz um furinho e fiz esse zigue-zague. Se você quiser utilizar algum bico de confeitar, também pode. Vou deixar para vocês a receita desse recheio de brigadeiro branco no PDF junto com as demais receitas. Feito isso, o próximo passo é fazer a calda de caramelo que o mundo inteiro está apaixonado. Essa calda é muito mais técnica do que receita. Afinal de contas, receita a gente vê de monte por aí. Mas aquela que é resistente, que é profissional e que não vai te dar trabalho, essa é técnica. Essa calda aqui do vídeo é a calda simplesmente perfeita e ela faz parte do aulão do Morango do Amor Sem Mistério, onde eu te ensino todas as dicas, os truques, o passo a passo na prática em formato de aula desse doce viral. Ponto do recheio, como modelar, como enrolar, como banhar, como fazer a calda perfeita com todos os ingredientes, o que cada ingrediente representa nessa receita, tudo sobre essa calda para o seu doce ficar perfeito. E o melhor, essa calda é tão resistente e tão profissional que você consegue estar utilizando para fazer os morangos do amor, assim como também vamos utilizar para fazer a fatia do amor, com uma resistência maravilhosa, inclusive se for para a geladeira. Depois eu vou mostrar para vocês. Mesmo com a umidade da massa, com a umidade do morango soltando água dentro do plástico celofane, mesmo na geladeira, depois de 24 horas eu fiz o teste e ela continuou intacta em cima da fatia. Então,
se você quiser ter acesso a essa calda resistente, simplesmente perfeita, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Vai ser um prazer receber você como aluna no aulão do Morango do Amor Sem Mistério. O aulão tem um custo de R$ 47,00 e lá eu te ensino tudo sobre esse doce viral. Mas, caso esse não seja o momento, você também pode utilizar na fatia do amor uma outra calda da sua preferência. Eu só não garanto a resistência que tem essa calda aqui do vídeo. Afinal, o meu intuito aqui é mostrar para vocês a ideia da fatia. O ponto ideal da calda é de 155 graus a 160 para chegar no ponto de baladura. Se caso você não tiver termômetro, pode fazer o teste em um copo com água gelada. Ele precisa fazer o famoso crack. Depois que eu desligar o fogo, eu não vou usar a calda de imediato, porque ela vai estar muito líquida e vai escorrer por tudo. Então eu vou esperar cerca de uns 2 ou 3 minutinhos, só para ela dar uma leve engrossada, e vou aplicar em cima da fatia com a ajuda de uma concha. Como a fatia é retangular e a gente fez o zigue-zague, não vai espalhar tão bem a calda, por isso eu vou ajudar com a colher para que espalhe por completo, deixando bem uniforme. Se eu deixar muito grosso, a casquinha vai cristalizar grossa e vai ficar muito dura para comer. Por isso, tome muito cuidado com a espessura da calda. Nem muito líquida a ponto de escorrer por tudo e também nem muito grossa a ponto de não dar para comer depois. Por isso, não exagere na quantidade de calda. Afinal de contas, esse crack durinho da calda vai servir como complemento para a fatia, mas não pode se tornar a atração principal a ponto de tirar o foco do restante da fatia. Até porque essa fatia é composta por uma massa manteigada maravilhosa, com a umidade perfeita, o recheio é equilibrado, não é muito doce, é simplesmente divino, macio, cremosa, o morango fresco, então tem várias outras coisas nessa fatia que chamam a atenção. Então não exagerem na calda, que se ela ficar muito grossa vai ficar ruim de comer e vai tirar o foco da fatia. Depois de ter colocado a calda em cima de todas as fatias, eu vou fazer uma graça aqui para ficar ainda mais bonito. A calda já precisa estar um pouquinho grossa nessa etapa e eu vou só molhar o garfo e fazer um zigue-zague com a calda em cima da própria calda. Já vai estar sequinha, brilhante, é como se eu estivesse decorando em cima dessa camada de calda. E para finalizar, eu ainda vou colocar um pouquinho de folha de ouro. É opcional, se você não quiser, não precisa colocar. Eu vou só espalhar um pouquinho de folha de ouro para dar uns pontos de luz aqui na fatia e deixar ela ainda mais bonita. E olha que perfeição que ficou essa fatia. A calda perfeita, extremamente brilhosa, já secou, ela seca em instantes, não mela. Essa camada protetora de recheio de brigadeiro branco protegeu tanto a calda quanto a fatia e ela ficou simplesmente perfeita. Vou até bater aqui na casquinha para você escutar. Cristalizou perfeitamente, brilhante, a calda não suou, minha luva sai limpa. Agora eu vou te ensinar como embalar essa fatia. Lembra que na hora de cortar a fatia e colocar no papel celofane, eu coloquei bem na pontinha? Foi para que tivesse essa sobra de papel que eu vou passar por cima da casca. De um lado, a sobra que ficou eu vou colar na lateral e depois o restante da sobra eu vou passar por cima, embalando toda a fatia. Aquele excesso de papel que ficou eu vou tirar com a tesoura, tanto o excesso da lateral quanto o excesso de cima e de baixo. Eu vou deixar cerca de uns 2 dedinhos somente para embalar. Coloco fita adesiva para colar ali a lateral do celofane, fica bem embalado. E a parte de cima e de baixo eu vou embrulhar como se fosse um papel de presente. E vou colar também com a fita adesiva. Desse jeito vai ficar com acabamento perfeito. Se você não quiser trabalhar com sobra de papel, pode cortar um tamanho menor do que eu falei no início do vídeo, para não precisar tirar essas rebarbas. E olha que lindo que ficou embalada. Na parte de trás aparece a fatia com os morangos cortados e na parte da frente ficou bem típica a fatia do amor. Para ficar ainda mais bonito, eu coloquei na frente a minha logo adesiva. E embalada desse jeito é possível visualizar todos os lados da fatia. E vamos combinar que todos os lados ficaram perfeitos. Vou mostrar mais uma vez como embalar para não restar dúvidas. Em um lado da fatia ficou uma sobra pequena de celofane que eu vou usar para envolver a fatia. Com a sobra maior eu passo por cima da calda e tiro todos os excessos do papel, deixando aproximadamente 2 dedos de sobra de cada lado. Coloco fita adesiva transparente para prender a lateral e as sobras de celofane do lado de cima da fatia e de baixo eu vou embrulhar como se fosse um presente.
e finalizo com a fita adesiva tanto de um lado quanto do outro. Não tem segredo, a fatia fica linda, protegida e o custo para essa embalagem é muito baixo. Agora eu vou te mostrar como ficou essa fatia. Super chamativa, eu tenho certeza que vai chamar atenção no seu cardápio. A casquinha ficou super crocante, brilhosa e resistente à umidade. Pode ver que a minha luva não gruda, não mela, sai lisinha. Mas claro, né, essa calda é perfeita e exclusiva do Aulão do Morango do Amor Sem Mistério. Então já aproveita para ter acesso a essa calda maravilhosa clicando no link abaixo que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Além do acesso à receita dessa calda, você ainda vai aprender todas as dicas e os truques para fazer o melhor morango do amor da sua vida. E claro que nesse vídeo eu não poderia deixar de te mostrar como tá essa fatia por dentro. A combinação do recheio de ninho trufado com o morango dentro do bolo, com a massa amanteigada e com essa caldinha crocante ficou simplesmente divino demais. Faça, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E não só você, o seu cliente também vai amar essa fatia. Todo mundo vai querer provar essa inovação de sabor. E aqui entre nós ficou perfeito mesmo. Para provar para vocês a resistência dessa calda e o quanto ela é maravilhosa, eu deixei esse bolo na geladeira de um dia para o outro. Com a massa super molhadinha, o recheio cremoso, o morango já tinha soltado até água, mas a calda continua intacta, crocante e perfeita. Nessa hora já fazia mais de 24 horas que estava guardado na geladeira essa fatia. Sim, na geladeira. E a calda não melou e não derreteu. E eu vou tirar agora essa embalagem para mostrar para vocês como que tá essa fatia. Dá para ver que o morango soltou bastante água e mesmo assim ela continua intacta. Pode ver que a calda nem gruda no papel. O celofane saiu limpo. A única coisa que derreteu foi a calda que entrou em contato com a massa, com a umidade da massa. Por isso que nós utilizamos a camada protetora de recheio de brigadeiro branco. E a casquinha de cima não melou mesmo com a umidade do bolo e mesmo com a umidade da geladeira. Dá pra notar quando eu passo a luva que não tá melado, que tá super lisinho e nem sai nenhum excesso na minha luva. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e dessa ideia da fatia do amor. Reproduza que você vai amar, tenho certeza. E será um prazer pra mim ter você como aluna no Aulão do Morango do Amor Sem Mistério. Pra ter acesso, é só clicar no link que eu deixei aqui abaixo do vídeo. Um beijo e um até logo, porque eu te vejo por lá.